Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Vim aqui gravar mais uma série de vídeos que tem como objetivo demonstrar o projeto de Destrinchar. Os vídeos passados eu tratei sobre o que é proposta pedagógica do curso, o que é gestão e qualificação e participação dentro da proposta pedagógica. E hoje eu vou tratar com vocês sobre o plano de carreira docente. Tá? Vou apresentar para vocês o que é plano de carreira, qual é o plano de carreira, qual é o objetivo, finalidade para o entendimento de vocês. Tá bom? Eu espero que estejam gostando dos vídeos, espero que esteja sendo esclarecedor. Não que vocês já saibam, mas é uma forma de reforçar cada vez mais. Nossa gestão é feita de forma participativa, colegiada, tudo é muito democrático. Então, eu vim aqui para mais um vídeo e eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um momento. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Aumentar um pouquinho aqui a tela. Pronto. Hoje eu vou tratar com vocês sobre o plano de carreira docente. Estou aí trazendo essa parte para aumentar o nosso entendimento, como eu já falei antes. Espero que fique claro. Eu vou tentar discutir o máximo com vocês. Ignorem, por favor, o barulho lá fora, mas eu vou tentar passar o máximo para o entendimento de vocês. Então, o plano de carreira docente é aprovado pelo Conselho Superior de Administração e protocolado no Ministério do Trabalho. Rege-se de acordo com os seguintes critérios. Vocês já veem que é algo já estipulado de acordo com o Ministério do Trabalho, de acordo com o Conselho Superior de Educação. Então, todas as diretrizes que regulamentam e regem tudo certinho aí para a segurança e integridade do trabalho docente. Título 1. Do docente e suas atividades. Artigo 1º. O corpo docente da Faculdade de Santa Cruz da Bahia, FSC, é composto pelo pessoal que exerce atividade de ensino, pesquisa e administração acadêmica e que esteja vinculado aos diversos departamentos da instituição. Parágrafo único. A contratação do corpo docente far-se-á após aprovação em processo seletivo pela entidade mantenedora. Como vocês sabem, os professores interessados encaminham seus currículos para a direção, para a faculdade, para assim ser seleto aquele que melhor se enquadra, se encaixa nas necessidades da faculdade. Não só apenas da faculdade, né, mas como um todo. Como vocês sabem, muito dos estudos, faculdade, trabalhos, nós passamos por processos seletivos, até porque, como empresas, como organizações, eles precisam de um profissional que se enquadre nas necessidades e características de que a vaga pede. Então, não é nada diferente ou além do que nós estamos acostumados a observar. Artigo 2º. O corpo docente dedica-se fundamentalmente ao ensino, pesquisa e atividades acadêmicas que serão desempenhadas com probidade, assiduidade e competência, além do comportamento ético profissional compatível com os princípios e objetivos da educação, respeitando o regimento da instituição. Eu peguei uma colinha aqui sobre o que é probidade. Probidade é qualidade do que é probo, integridade, honestidade, retidão. É importante termos aí esse caráter ético
nas atividades, em tudo que nós vamos fazer. Até porque, como vocês já viram, manter a integridade, tanto das atividades profissionais quanto das pessoais, fazendo valer que, de fato, o seu trabalho vai ser reconhecido porque você vai desempenhá-lo da melhor forma e de acordo com as diretrizes em que estão regulamentadas, ok? Título 2. Das atribuições e direitos de cada membro do corpo docente. Artigo 3º. São atribuições de cada membro do corpo docente: elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo à aprovação do colegiado. Lembra que a gente já tinha falado do colegiado no vídeo passado, que é um órgão responsável por normatizar, deliberar, consultar as atividades do próprio curso, bem como avaliar e se autoavaliar. Então, o professor ele vai elaborar o plano de ensino de acordo com a disciplina que ele está ministrando. Mas no nosso caso, do curso de administração, nós já dispomos de planos de ensino, que são submetidos aos professores que ficarão responsáveis por ministrar essa disciplina e que eles aí terão a incumbência de desenvolver o plano de aula, ok? 2. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente o programa e carga horária, porque através do colegiado, do coordenador do curso também, da coordenação do curso em si, vocês veem que, mais uma vez, tudo que o professor está fazendo está sendo orientado, está sendo planejado, está sendo adequado às necessidades do curso durante a sua vigência, digamos, no período de atividades complementares, no período de colação de grau e atividades regulares do próprio curso. Terceiro, organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os resultados apresentados pelos alunos. Aqui são as atividades feitas, as avaliações, ao qual o professor está ali avaliando o desempenho do aluno. Entregar à Secretária-Geral de Registros Acadêmicos os resultados das avaliações do aproveitamento escolar nos prazos fixados pelo calendário escolar. Aqui a entrega de notas, entrega de atividades, para ficar tudo registrado no sistema Saori, a qual nós utilizamos para poder registrar as notas de vocês, que alguns têm acesso, outros ainda não conseguiram muito ter acesso, mas esse é o sistema que nós utilizamos, bem como as atividades, prova final de alunos que tenham feito e fica anexado na pasta para poder ser consultado depois. Observar o regime escolar e disciplinar da FSC, ou seja, se adequar às normas da faculdade. Se ela tem um tipo de vestimento, um tipo de atitude, você tentar se adequar para, assim, manter o clima equilibrado, por assim dizer. Cada um respeitando o espaço do outro, né? Porque, assim, como eu quero dizer, que você tem esse equilíbrio no ambiente. Você tem a sua liberdade, mas, ao mesmo tempo, você respeite a liberdade do outro e que o outro respeite a sua. E que todos acabem se conversando no final. É mais ou menos dessa forma. Elaborar e executar projetos de pesquisa ou de extensão após aprovação do órgão competente, que nesse caso, como eu falei, o colegiado ou conselho de administração, como a gente já tinha tratado no vídeo passado. Tudo bem? Votar, podendo ser votado como representante da sua classe nos órgãos colegiados. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertence e de comissões para os quais for designado. Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos e exercer demais atribuições que lhe forem previstas em lei ou no regimento. Vejam que o professor
tem essas incumbências, como vocês já estão acostumados a ver, a saber, mas é sempre bom reforçar, porque muitas das vezes, ficando bem estabelecido, bem definido, você consegue fazer o seu trabalho da melhor forma possível, sabendo quais são as suas atribuições, e agora vamos saber quais são os seus direitos, enquanto membro do corpo docente da faculdade. Artigo 4º. Primeiro, gozar de todas as prerrogativas e direitos inerentes à condição de membro do magistério do ensino superior, em conformidade com os costumes, as normas internas e a legislação competente. Perceber a remuneração a que fizer jus mensalmente, em estrita obediência à legislação trabalhista em vigor e às cláusulas do contrato de trabalho firmado quando de sua admissão. Gozar de licenças conforme previsto na legislação sobre as relações de trabalho, participar na forma prevista estatutária e regimentalmente das reuniões do colegiado a que estiver vinculado ou eleito, vinculado ou dos demais órgãos colegiados da instituição, para o qual for escolhido ou eleito. 5. Votar e ser votado como representante em comissões e demais órgãos colegiados, em consonância com o estatuto e o regimento interno da instituição. Aqui nessa parte sobre os direitos do professor enquanto membro do corpo docente, se depara em vigência com as condições trabalhistas pelo Ministério do Trabalho, gozar de suas férias, de sua licença, de sua remuneração, de acordo com seu trabalho desempenhado, suas horas a mais de planejamento, hora extra, ou seja, tudo aquilo que compete ao professor e que ele tem direito a receber, está tudo documentado no projeto pedagógico do curso, como vocês podem observar, podem ver que está definido aqui. Então, é importante saber porque o professor, ele é um trabalhador ou regime estatutário de concursos públicos ou regime seletista, que é carteira assinada, por assim dizer, para desempenhar a sua função. Mas vocês percebem que em todos sempre fica estabelecido que o professor tem as suas atribuições, seus deveres e tem os seus direitos, ok? Aqui eu não vou me aprofundar tanto, porque essa parte mais financeira, mais técnica, eu deixo para a Secretaria Financeira, a Secretaria Acadêmica e essa conversa mais individualizada por parte do membro do corpo docente de cada professor. Porque, sendo mais individualizado, mais específico, fica uma coisa mais fácil de poder lidar, resolver, se tiver conflitos ou não, ok? E aqui eu estou falando da forma não tão superficial, mas da forma como está definida para que nós tenhamos o pleno conhecimento sobre ele, tudo bem? Vamos para o título 3, das sanções ao corpo docente. Eu vou pegar outra colinha aqui, porque é sempre bom. Às vezes, eu mesma tenho muitas dúvidas. E lendo junto com vocês, eu vou tirando um pouco dessas dúvidas e aumentando um pouco mais o meu conhecimento técnico a respeito. Aí com vocês. Então, o que é sanção? Sanção é pena ou recompensa que corresponde à violação ou execução de uma lei. Nesse caso aqui, essa sanção se refere a não cumprimento dos seus atributos enquanto professor, no caso, as atribuições ao corpo docente. Essa sanção aqui é uma penalidade. Artigo 5º. Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares. 1. Advertência por escrito, por inobservância no horário das aulas, atraso no preenchimento dos diários de classe,
ausência injustificada das reuniões dos órgãos da FSC. 2. Repreensão por escrito, por reincidência nas faltas previstas no inciso 1, desvio no desenvolvimento do programa da disciplina, ausência reiterada às atividades docentes. 3. Suspensão, com perda de salário por reincidência nas faltas previstas no inciso 2, não cumprimento sem motivo justo do programa ou carga horária de disciplina a seu cargo. Dispensa por reincidência nas faltas previstas nas alíneas A e B do inciso 3, configurando-se estas como abandono de emprego na forma da lei, incompetência didática ou científica, prática de ato incompatível com a ética e a moral. Parágrafo 1º. São competentes para aplicação das penalidades: 1. De advertência aos coordenadores de curso. 2. De repreensão e suspensão, o diretor acadêmico. 3. De dispensa, a mantenedora por proposta motivada pelo diretor-geral. Parágrafo 2º. Da aplicação das penalidades de advertências, repreensão, suspensão e demais, até 10 dias, cabe recurso ao Conselho Superior de Administração. Como vocês podem ver, nós falamos sobre as atribuições dos professores, os deveres, e nesse título nós falamos da não observância desses deveres. Ou seja, quando o professor não cumpre os requisitos a que a ele foi estabelecido, cabe aí as penalidades, as sanções, desde que, na primeira incidência, a advertência por parte da coordenação do curso, a repreensão por parte do diretor acadêmico e, terceiro, a suspensão por parte da mantenedora por, assim, motivo do diretor-geral. Vocês observem que as penalidades se referem a falta nas aulas não justificadas, não cumprimento da carga horária, atividades que deveriam ser feitas para cumprimento da carga horária do aluno e não foi cumprida, e assim, posturas que levem a, digamos assim, ao não equilíbrio do ambiente, porque talvez seja aquele professor que não respeite o aluno, não respeite o espaço em que está, tenha, eu não vou dizer assim, tenha visões ou pensamentos diferentes, porque cada um tem liberdade de expressão. Mas eu digo no sentido de que dentro da sala de aula tenha que se ter uma conversa respeitosa, respeitando o espaço do aluno e o aluno respeite seu espaço. Você não falte com respeito ao ambiente, no sentido de que não deixar o aluno se expressar, não deixar o aluno ter iniciativa, pensar, criticar, debater, ter direito a sanar suas dúvidas, e muitas das vezes o professor se achar dono de todo o conhecimento. Eu falo nesse sentido, eu não quero causar desconforto em relação a isso, eu só falo porque, no nosso caso, nós estamos formando profissionais para serem responsáveis, entender sua responsabilidade social, sua responsabilidade para com o ambiente em que ele vai estar, ou seja, formar um profissional para a sociedade, um profissional ético, competente, com valores e que saiba desempenhar bem o seu papel na sociedade. Nós não queremos formar profissionais que se achem superiores a qualquer outros e que achem que só mesmo o seu modo de pensamento é válido. E nós sabemos que não é assim. Se trabalhamos numa gestão participativa, colegiada, por assim dizer, sempre nos avaliando, nos ajudando, nos apoiando, então é bom quando se tem esse equilíbrio. Eu gosto sempre de falar equilíbrio, porque você não interfere na liberdade do outro e o outro não interfere na sua, mas de forma que se mantenha um padrão aceitável, por assim dizer, no ambiente acadêmico.
Vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu não quero de forma nenhuma trazer conflito ou pensamento dúbio. Eu quero mesmo expressar, porque não é, no caso, a nossa situação, ou seria a nossa situação, não importa. O importante é que tudo seja falado, tudo seja especificado da melhor forma possível, tá bom? Vamos para o título 4. Da caracterização da carreira docente. Artigo 6º. As formas de ingresso, promoções e direitos do corpo docente estão previstas no plano de carreira docente, que é esse ao qual nós estamos falando até o presente momento. Artigo 7º. O corpo docente da FSC se distribui entre as seguintes classes de carreira de magistério: professores auxiliares, professores assistentes, professores adjuntos e professores titulares. Eu tinha um pouquinho de dúvida a respeito disso, e é bom que eu estou tratando aqui com vocês, eu já tiro um pouco das minhas dúvidas também. Volto a me atualizar. Parágrafo 1º. A título eventual e por tempo determinado, a FSC poderá dispor de professores visitantes e de professores substitutos e colaboradores, estes últimos contratados para suprir a falta temporária de docentes integrantes da carreira, afastados para qualificação em programas de mestrado e doutorado. Parágrafo 2º. O processo de seleção de professores visitantes e professores substitutos e colaboradores será por via de análise curricular e de prova de títulos, levando-se em conta o tempo de experiência na educação superior e a aderência da formação às disciplinas ofertadas. Artigo 8º. O nível que contempla o professor graduado comporta apenas um nível. O nível assistente, especialista e mestre comporta 5 níveis. Desculpa, deixa eu reformular de novo. Então, o nível que contempla o professor graduado comporta apenas um nível. O nível assistente, que é o professor especialista e mestre, comporta 5 níveis. O nível adjunto, que são os professores doutores, comporta 3 níveis. E o nível titular, que é o professor com topo de carreira, ocupa um nível. No caso, são os PhDs, que são os de livre docência. A classe de especialista comportará 2 níveis, 1 e 2. A de mestre e doutor até 3 níveis, 1, 2 e 3. Parágrafo único. Só para reformular, então, no caso, se você for um professor auxiliar, você é um professor de nível 1, você é graduado. Se você for um professor assistente, você é um professor que tem mestrado ou tem especialização em mestrado. Então, no meu caso, eu sou professora assistente, porque eu só tenho especialização. Ainda, fé em Deus. Então, eu já fui professora auxiliar, eu só tinha graduação em administração. Hoje eu sou professora assistente, porque eu já tenho a pós-graduação, a especialização. Caso eu faça mestrado, eu passo a ser professora adjunta. E se eu tiver aí... Não, desculpa, deixa eu voltar. Se eu fizer meu mestrado, eu vou ser professora assistente. Quer dizer, eu ainda sou professora assistente porque eu tenho especialização. Se eu fizer mestrado, eu ainda continuo sendo assistente. Se eu fizer o doutorado, aí sim eu vou ser adjunta. E se eu fizer um PhD, livre docência, eu vou ser a professora titular. Espero que tenha ficado claro, né? Eu confundi um pouco, mas desculpa. Então, nível assistente é o professor especialista e mestre. Nível adjunto é o professor doutor. Nível titular é o professor que tem já aí uma graduação a mais do que
o doutorado. Beleza. Parágrafo único. O docente iniciará em cada classe pelo nível 1, evoluindo para os níveis seguintes de acordo com a sua qualificação e os resultados obtidos nas avaliações internas, cujos parâmetros serão definidos pela Comissão de Avaliação Institucional. Artigo 9º. O professor titular é aquele membro do corpo docente que alternadamente disponha de título doutor, obtido em curso nacional credenciado ou equivalente estrangeiro, ou título de livre docência obtido na forma da lei. Parágrafo único. A admissão como professor titular, bem como a promoção a esta classe, dependerá da existência de vagas. Artigo 10º. Professor assistente nível 1 e 2 é aquele membro do corpo docente com, no mínimo, certificado de aperfeiçoamento ou especialização, obtido nas condições definidas pelo órgão competente do Ministério da Educação. Professor assistente nível 3, 4 e 5 é aquele membro do corpo docente com, no mínimo, diploma de mestre, obtido nas condições definidas pelo órgão competente do Ministério da Educação. Professor auxiliar é aquele membro do corpo docente com titulação mínima de graduação, obtido nas condições definidas pelo órgão competente do Ministério da Educação. Então, aqui já ficou um pouco mais claro, como vocês podem ver. Sobre o professor titular, o professor assistente e o professor auxiliar. Então, esses são os níveis de carreira a qual o professor, o corpo docente em si, ele pode ir subindo os degraus, subindo os níveis de acordo com a sua especialização. Você começa como professor auxiliar com a sua graduação, faz a sua especialização, passa a ser um professor assistente, faz o seu mestrado, ainda professor assistente, mas com um nível a mais dessa assistência. Você faz o seu mestrado, seu doutorado, você vai subindo de níveis. E assim, quanto mais qualificação e títulos você tiver, mais níveis você vai subindo, conforme o plano de carreira docente, como eu trouxe aqui para vocês. E tudo isso regulamentado, definido de acordo, como vocês puderam ver, do Ministério da Educação. O título 5, do professor substituto e colaborador. O professor substituto e colaborador é o profissional que, com titulação mínima de graduação, a título eventual e por tempo estritamente determinado, substitui professor integrante da carreira do corpo docente, respeitada a legislação trabalhista. Como vocês puderam ver mais acima, naquela questão do professor estar fazendo mestrado ou doutorado, então tem-se um professor substituto ou colaborador para estar aí no lugar desse outro que se encontra ausente até determinado tempo. Agora vamos falar sobre o professor visitante. Cabe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão convidar membros do corpo docente de outras instituições de ensino superior ou profissionais de notória competência do país ou do exterior, na qualidade de professor visitante, para proferir palestras, conferências, cursos, participar de pesquisas ou outras atividades temporárias. Vamos agora falar do regime de trabalho. Então, percebam que até aqui nós estamos falando sobre o plano de carreira docente, bem especificado para vocês, bem definido sobre as atribuições do corpo docente, os direitos do corpo docente, falando sobre os níveis de especialização do professor e quais níveis ele pode subir dentro desse plano de carreira. Agora falamos sobre as penalidades ao não cumprimento desses deveres
E agora vamos falar sobre o regime de trabalho. No contrato de trabalho firmado entre a instituição e o docente, por ocasião de sua admissão, constará o regime de trabalho a que o mesmo estará sujeito, bem como o seu compromisso de aceitar as normas internas da instituição. O pessoal docente da instituição estará sujeito à prestação de serviços semanais dentro dos seguintes regimes. 1. Regime de tempo integral. Com 40 horas semanais de trabalho, devendo o professor assumir tarefas em sala de aula que requeiram, no máximo, 50% do tempo contratual, dedicando os demais 50% às atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão. 2. Regime de tempo parcial. De 12 a 30 horas semanais de trabalho, devendo o professor assumir tarefas em sala de aula que requeiram no máximo 50% do tempo contratual, dedicando no mínimo 25% de sua carga horária às atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão. Regime especial. Para a contratação de professor por hora-aula ou hora-atividade semanal. Então, só para exemplificar, o 1 e o 2 se refere aos professores mentalistas, o terceiro, então, se refere aos professores horistas, e eles estão contratados por hora-aula ou por hora-atividade que estejam desempenhando na faculdade. Parágrafo 1º. As horas de trabalho não utilizadas como carga didática do professor serão distribuídas em preparo de aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, pesquisas, funções administrativas, reuniões e órgãos colegiados, trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão. Parágrafo 2º. Excetuando as atividades previstas no parágrafo anterior, as demais devem ser prestadas obrigatoriamente na instituição. Artigo 16. É permitida a redução das horas-aula mínimas estabelecidas anteriormente, a critério da instituição, quando o professor ocupar os seguintes cargos ou funções: diretoria ou vice-diretoria, diretoria de órgãos suplementares e coordenadorias de curso, ok? Vamos falar sobre as disposições gerais e transitórias do plano de carreira docente. A comissão de carreira docente acompanhará os processos de admissão e promoção de membros do corpo docente, de acordo com os critérios definidos neste plano de carreira. A instituição incentivará o corpo docente a elevar sua qualificação acadêmica através da obtenção de títulos em cursos estricto sensu, pós-graduação, sentido estrito, específico, bem como a participação de pesquisas e congressos, e a publicar trabalhos de cunho científico acadêmico, propiciando condições para tal. Artigo 19. Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Superior de Administração e a entidade mantém. Vocês viram que até aqui, sobre o plano docente, nós falamos muito a respeito das atribuições do professor, falamos sobre dedicação do professor, níveis de qualificação que o professor pode alcançar. Essa parte aqui, como anexo, tem a tabela de valores sobre o cargo e salário. O que é que acontece? Eu não tenho, assim, especificado a remuneração em si, corrigida e atualizada. Então, eu não vou passar para vocês, porque eu disse antes, eu não vou me ater a essas questões financeiras. É sempre bom tratar pessoalmente a secretaria financeira com a direção, tudo direitinho especificado. O nosso sentido aqui, nosso objetivo é o pleno conhecimento. Então, o conhecimento a respeito das especificações, atribuições,
O objetivo do plano de carreira em si. Eu espero que fique claro, porque eu não vou dar valores aqui, porque até o presente momento possa sempre estar tendo atualizações quanto à remuneração. Então, dar valores de uma coisa que pode mudar não faz muito sentido. Então, é melhor a gente conhecer para depois ir mais a fundo de maneira mais individualizada, tá bom? Nesse anexo aqui do plano de carreira e a tabela de salários, e vocês percebam que está dividido entre o titular, que é aquele que tem um nível de doutorado com mais de 10 anos, o adjunto, que é o nível adjunto 3, nível de doutorado com 5, 10 anos de dedicação, adjunto 2, nível de doutorado com 3 anos de dedicação, e adjunto 1, que é o nível de doutorado nos seus primeiros anos, por assim dizer, que são os níveis. O assistente, sim, nível mestrado, a partir de 5 anos de dedicação. Nível 4, assistente 4, nível de mestrado com mais de 3 anos de dedicação. Assistente 3, nível mestrado. Assistente 1 é o especialista. O assistente 2 é o mestrado também, mas só que não está especificado aqui, porque como eu disse nos vídeos anteriores, estamos atualizando a proposta pedagógica, então por isso que eu estou gravando com vocês, porque no momento que a gente vai gravando, a gente vai se atualizando e atualizando o documento também. E o nível auxiliar, que é o nível de graduação. Então, os professores visitantes, eles não estão incluídos nesse quadro do plano de carreira docente do ensino superior, ok? E aqui embaixo que está o plano de cargos e salários dos professores horistas. Como eu falei anteriormente, não vou dar números, não vou especificar, porque sempre está tendo atualização, correção monetária em relação a valores e remuneração. Então, não faz sentido eu dar valores, entendeu? Mas vocês percebam que é dividido. O primeiro quadro é referente aos professores, membros do corpo docente, mensalistas, e o segundo quadro se refere àqueles professores horistas, como está discriminado aqui certinho para você. Ok? Professor doutor, mestre, especialista e graduado. Então, pessoal, até aqui eu espero que tenha ficado claro para vocês o que eu quis trazer a respeito do plano de carreira docente. Eu trouxe aqui algumas especificações, falei para vocês a respeito das suas atribuições enquanto professor, da sua qualificação e especialização enquanto professor, quanto membro do corpo docente da faculdade. Não dei valores, como eu disse para vocês, não faz sentido especificar isso, até porque tem todas essas questões. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Só retomando, então, que até o momento nós falamos sobre o plano de carreira docente, falamos sobre as atividades do corpo docente, falamos sobre as funções e direitos de cada membro do corpo docente, falamos sobre as sanções, as penalidades do não cumprimento das atribuições do corpo docente, falamos sobre da caracterização da carreira docente, professor auxiliar, assistente, adjunto, titular. Vimos aí um pouco sobre o que são esses professores, como eles se caracterizam. Vimos também sobre o professor substituto, colaborador, professor visitante. Falamos sobre o regime de trabalho, trabalho por tempo integral, tempo parcial, regime especial. Vimos também as disposições gerais e transitórias da carreira docente, de acordo com os níveis que eles vão subindo. Falamos sobre essa questão da instituição, ela incentivar a qualificação docente, incentivar a pesquisa, incentivar a extensão, incentivar a publicação do trabalho de cunho científico e acadêmico,
Vimos também um pouco sobre os quadros e a titulação dos professores, e assim eu encerro por hoje esse vídeo falando sobre o plano de carreira docente. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que tenha ficado um pouco especificado o conhecimento para vocês. Eu vou voltar de outras vezes com os próximos vídeos, falando mais sobre avaliação interna, avaliação externa, o NDE, falando mais sobre o projeto pedagógico do curso, falando mais sobre a faculdade, trazendo aí para o conhecimento de todos vocês. Eu espero que tenha ficado claro, fiz com todo carinho para vocês. Não, me justificar. Não tenho muito trato ainda com as tecnologias ou com edição, então vocês podem perceber que uma hora o vídeo está de um jeito, o vídeo está de outro. Tem um pouco de barulho, muito barulho, mas tudo é um aprendizado. Assim como o plano de carreira é tudo uma qualificação e especialização, eu estou aprendendo mais, estou aprendendo no decorrer do tempo. Eu espero que tenha ficado claro e até o próximo. Tchau.